Olá! No vídeo de hoje vamos ver uma introdução à análise combinatória e princípio fundamental da contagem. Bom, primeiro, para que serve a análise combinatória? Então, imaginem as seguintes situações, os seguintes problemas. Se eu quero saber de quantas formas eu consigo organizar 5 pessoas diferentes nas poltronas em uma sala de cinema, ou então em uma fila. Se eu quero saber, por exemplo, seguindo determinado padrão, quantos tipos de placas de veículos eu consigo criar, todas elas diferentes, né? Placas não podem ser repetidas, ou mesmo quantos são os resultados possíveis de jogos na Mega Sena. Bom, para resolver esses e outros problemas de contagem e probabilidade, a gente consegue utilizar a análise combinatória. Bom, um dos primeiros conceitos que a gente precisa conhecer é o princípio fundamental da contagem, PFC, também conhecido como princípio multiplicativo. Então, imaginem que a gente esteja em um restaurante, um fast food, e aí, ao ver no cardápio, vamos montar um combo, e esse combo, né, precisamos escolher um lanche, uma bebida e uma sobremesa. Para lanche, temos 3 opções, para bebida 2 e para sobremesa 2 também. E aí eu quero saber de quantas formas eu consigo montar esse combo, sabendo, né, que será escolhido um de cada, né, sendo um lanche, uma bebida e uma sobremesa. Bom, uma forma de resolver isso seria contar cada uma das possibilidades, uma a uma. Então, se eu pegar o primeiro lanche, que é, por exemplo, temos aqui um hot dog e um refrigerante com um sorvete, é uma possibilidade. Ou então o hot dog com o suco e o sorvete. Ou então a pizza com refrigerante e o bolo. E aí, se a gente contar cada uma dessas possibilidades, a gente vai ver que temos um total de 12 combinações, né? 12 combos possíveis que a gente pode montar. Nesse caso, tranquilo, dá para contar fácil. Só que, e se fossem 5 lanches, 4 opções de bebida e 6 sobremesas? Aí já fica mais difícil de contar na mão, né? Contar caso a caso, mesmo montar um diagrama desse ficaria gigante. Então, uma forma mais simples de resolver é aplicando o princípio fundamental da contagem. E para isso, o que a gente faz? Bom, temos 3 opções de lanche, certo? 2 de suco e 2 de sobremesa. Basicamente, a gente multiplica cada uma dessas e aí teremos o total de possibilidades, que será 12. Ou seja, essa é a ideia, né, prática do princípio fundamental da contagem. Se a gente quiser ser mais rigoroso, né, matematicamente, a gente pode dizer que temos uma sequência com k elementos, como nesse exemplo que a gente viu, os k elementos eram o lanche, a bebida e a sobremesa, certo? E aí, cada um desses era um dos As. Então, o primeiro, que seria o A1, pode ser escolhido de N maneiras diferentes, ou seja, nesse caso, o lanche poderia ser de 3 maneiras. O nosso segundo elemento, que era a bebida, poderia ser escolhido de 2 maneiras. E o nosso terceiro elemento, que era a sobremesa, poderia ser escolhido de 2 maneiras diferentes. Se tivéssemos mais coisas para escolher, então um acompanhamento e etc., então poderíamos ter quantos quiséssemos. E aí, para saber o total de possibilidades, basta que a gente multiplique o número de maneiras diferentes que a gente pode escolher cada um desses elementos. Outros exemplos. Então, temos um cadeado, aqueles cadeados de combinações, cadeados de segredo. Se ele for formado por 3 dígitos,
quantas combinações possíveis, quantas senhas possíveis eu consigo configurar o cadeado. Então, temos 10 dígitos, né, para o primeiro. Por que 10 dígitos? Porque temos os algarismos de 1 a 9 mais o 0. 10 opções, né, 10 possibilidades para o segundo e 10 para o terceiro. Ou seja, temos um total de 10 vezes 10 vezes 10, que são 1000 combinações, 1000 senhas possíveis. Ou mesmo, se a gente pensar no modelo antigo de placas daqui do Brasil, temos 3 letras, sendo 26 letras possíveis, né? Então, na primeira letra temos 26 possibilidades, na segunda 26, na terceira também 26, e para os números, cada um dos algarismos também podem assumir 10 valores diferentes, ou seja, temos um total de 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que dá 175.760.000 possibilidades de placas diferentes, se considerarmos o padrão antigo. Ok? Bom, vamos fazer um exercício aqui para fixar o conteúdo. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senha de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... E aí temos as alternativas. Recomendo que vocês pausem o vídeo por um instante, tentem resolver e depois continuem. Ok, vamos lá então. Bom, como é que a gente resolve isso? Primeiro, vamos separar as informações, né? Primeiro, tanto o que o exercício deu, como o que ele está pedindo. Então, o que a gente sabe? A senha, ele não falou qual que era a senha, qual que era o padrão de senha, mas não importa. O importante é que na senha que foi criada será acrescentado um caractere antes e um depois. Essas senhas, né, esses caracteres, na verdade, precisam ser vogais e elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Então, vamos imaginar uma senha hipotética, seja teste 1, 2, 3, e eu tenho uma possibilidade no começo e uma no final de vogais. Bom, como a gente sabe que são 5 vogais maiúsculas e 5 vogais minúsculas, então nós temos 10 possibilidades para o início da senha. Só que eu também tenho 10 possibilidades para o final da senha. Ou seja, qual que é o total de possibilidades que eu tenho aqui? Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 10 vezes 10, que são 100 novas possibilidades. Ou seja, a senha poderia ser A, teste 1, 2, 3, A. Ou então A, teste 1, 2, 3, U. Ou então I, teste 1, 2, 3, O. Então, se a gente pensar em todas essas possibilidades, aqui eu estou falando só em letras minúsculas, só que ela pode ser A maiúsculo, O. A maiúsculo, teste 1, 2, 3, O minúsculo. Ou I maiúsculo, teste 1, 2, 3, I maiúsculo. Se a gente pensar em todas essas possibilidades, dá um total de 100, ou seja, alternativa A. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.